Eu quero trazer na manhã deste dia, pela permissão de Deus, algumas coisas para que nós possamos aprender. Ah, sair do Egito não é o suficiente. Esse é o tema. É uma pergunta. Você que talvez já leu, ou já ouviu, ou até vive. Esse povo aqui que passaram 400 anos escravo. E a Bíblia diz que Deus liberta este povo com mão forte, mão poderosa. Ou seja, se você for estudar, irmão, o Egito nessa época, nação nenhuma tinha condições de ir contra eles. Era uma nação poderosa e que temia as outras nações. Então, era impossível, irmão, tirar aquele povo hebreu das mãos de Faraó. Da mão de Faraó. O cara, ele tinha o domínio, irmão, em todas as áreas. Em todas as áreas. Ele tinha o poder, ele tinha o domínio. Só que Deus tira o povo. E olha só, ele envia uma pessoa simples para libertar um povo. Ele não envia um guerreiro. Ele não envia um general. Ele não envia uma pessoa que tem experiência de ganhar guerra. Ele chama uma pessoa que está 40 anos no deserto cuidando de ovelha. Irmão, veja bem, por isso que eu gosto de estudar, meditar, ler a Bíblia. Porque essas coisas me aumentam a minha fé, essas coisas me fazem acreditar em Deus, irmão. Me faz acreditar. Porque Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar. A gente pede, quando ele ouve e age, a maneira dele de agir, irmão, a gente fica de boca aberta. Olha quem entra no Egito para libertar 3 milhões de pessoas que estão presas. Um pastor de ovelha. Pela lógica, quem era para ir lutar contra o Egito, quem era? Era um exército. E bem armado, e bem forte, e bem preparado. Agora, essas coisas é que eu começo a meditar e eu começo a crer. Porque se o chamado da gente é fácil, não é. Agora, fazendo uma aplicação para nós, irmão. O que você está fazendo aqui? Assim como Deus preparou Moisés 40 anos no deserto. Só que Moisés não estava com a arma na mão, não estava com a espada na mão. Não estava todo dia acordando, fazendo exercício tal, focado que eu vou vencer, eu vou entrar no Egito e vou matar. Ele estava cuidando de ovelha do seu sogro. Ele estava cuidando de ovelhas. E ovelhas que não era dele. Ele nem imaginava o que ele poderia ser lá na frente. Você imagina o que você pode ser amanhã? Você imagina o que você pode ser daqui a um ano? Agora, é aquela coisa, irmão. Deus tem uma recompensa para aqueles que fazem a obra dele não relaxado. Você sabe por que você está aqui, irmão? Você sabe por que Moisés, irmão, saiu do Egito e foi para o deserto? Ele não saiu do Egito e foi para o deserto porque ele era bonzinho, não, Denis. Foi porque ele matou um soldado. E isso, quando ele ficou sabendo que Faraó queria pegar ele porque ele matou um soldado, ó, perna para quem quer. Deu linha na pipa.
que o soldado estava batendo no cara lá, né, pastor? Isso, ele ia visitar lá os irmãos, não de sangue, né, mas os hebreus, e ele viu um soldado espancando lá um hebreu. O que foi que ele fez? Ele foi lá, se meteu, matou um soldado, olhou para um lado e para o outro, enterrou, pensou que ninguém ia ficar sabendo. No outro dia ele foi passear de novo lá, estava lá 2 hebreus brigando, ele vai lá querer apaziguar, e um dos hebreus olha para ele e diz assim: eu, quer ser juiz de nós, fazer com nós igual você fez com o soldado, matou, enterrou? Aí ele despertou, disse: todo mundo está sabendo. Chegou aos ouvidos de Faraó, ele ficou sabendo que o Faraó queria pegar ele. Tchau. Foi para o deserto. Chega lá no deserto, ele se depara com Jetro, casa com uma das filhas de Jetro, se torna agora o quê? Se torna agora pastor no deserto, irmão. Um cajado, né? Aí agora veja bem, irmão, 40 anos que o cara está no deserto, agora Deus chama ele para fazer uma coisa impossível, uma coisa que não tinha nada a ver com a alçada dele. Agora, irmão, aplicando aqui para nós, imagine você. Não sei como você chegou aqui, ou... Por que eu digo não sei como você chegou aqui? Porque tem muitos que mentem. Diz que não faz isso e fez. Tem gente... A maioria que chega aqui nunca usou droga, irmão. A maioria que chega aqui nunca fez nada de errado. Só bonzinho. Por isso que eu digo, não sei como você chegou aqui. Agora, uma coisa eu quero dizer para você. Tá entendendo? Talvez você saiu de lá, só Deus sabe como você saiu. O importante agora é que você chegou, né, aqui. Agora, o mais importante é como você vai sair daqui. Para onde você vai? Se você vai sair daqui direcionado por Deus, sendo chamado por Deus, ou você vai sair daqui pelo seu ego, pelo seu orgulho, da maneira que você quer. Uma coisa é eu sair do jeito que eu quero, outra coisa é eu sair direcionado por Deus. Porque olha só, na casa de Jetro, ele está cuidando das ovelhas que não é dele. Aqui você está cuidando do que não é seu. Então sair do Egito não é suficiente. Sair das drogas não é suficiente. Sair da Praça do Corote não é o suficiente. Sair das ruas não é o suficiente. Agora você imagina, Deus quer contar com Moisés. Por que, Denis, que Deus não levanta Arão, que está lá no Egito? Por quê? Que Deus não levanta Arão? Por que Deus não levanta, irmão, alguns daqueles que estão lá dentro, lá? Por que Deus não levanta Acã? Que era ambicioso, que é tanto que ele se perde lá na frente por causa de dinheiro. Quantos de nós se perde por causa de dinheiro? Dentro da obra de Deus, tá? Acã se perdeu dentro da obra de Deus. Quantas pessoas chegam aqui e se perdem? Por isso que eu digo, acha que está bem, mas depois revela o coração. Murmura, reclama. Porque as coisas não foi do jeito dele. Tá entendendo? Aí já começa agora a dar para trás. Falar mal, cuspir no prato que comeu. Aí por isso que uma pessoa dessa, você já vê que ela não está bem. Ela não está bem para ir para a guerra. Ela não está bem, irmão, para dar algo de Deus na mão dela. Porque se contrariar, mostra agora quem é a pessoa. Por isso que foi preciso Moisés ir para o deserto. Eu acho que nesse lugar não é deserto, irmão. Pela vida que vem, o cabazé chega sem nada aqui. Tem tudo, ele tem oportunidade para ganhar dinheiro. Quantos aqui não ganharam dinheiro com as oportunidades que tem? Então eu não vejo isso aqui como deserto. Você imagina
Irmão, o povo está escravizado, de escravo vai para o deserto. E no deserto eles mostram quem ele é. Então, veja bem, sair do Egito não é suficiente. Não é suficiente. Só que, assim, essas pessoas que saíram do Egito, seu Adilson, elas são libertas. Assim como as pessoas que vêm para cá, elas estão libertas, em parte. Tá aqui e não tá usando droga, tá aqui e não tá fumando, tá aqui e não tá bebendo. Porém, mas ainda estão em processo. Ainda estão em processo. Só que assim, irmão, é muito interessante umas coisas que Deus me dá, cara. Porque vocês veem que eu fiz a leitura de Êxodo capítulo 12, que vai falar sobre Páscoa. Alguém sabe aqui o significado de Páscoa? Hã? Esqueceu. No tempo de hoje é só um dia de... No tempo de hoje é oportunidade para comércio e oportunidade para se embriagar, né? Porque não tem a lógica. Páscoa... Oportunidade para pecar. Um coelho e ovo de Páscoa, né? Não tem essa lógica. Simbologia, não existe isso daí. A Páscoa é o que o pastor falou. A Páscoa significa passar por cima. A Páscoa significa passar por cima. Olha só, ao avistar o sangue do cordeiro nas ombreiras das portas, o anjo destruidor saltaria, isto é, passaria por cima das casas, das famílias de Israel, poupando os primogênitos hebreus da morte. Posteriormente, o próprio Deus oferecia o seu cordeiro, o Senhor Jesus, para derramar o seu sangue pela humanidade. Veja como a Páscoa dos hebreus já previa o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que, irmão, na Páscoa existem 3 elementos. Primeiro, o cordeiro escolhido deveria ser macho e sem defeito. Isso significa que o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, não teria pecado. Qualquer impureza impediria o sacrifício. Segundo elemento, o sangue deveria ter aspergido em prol da salvação das famílias de Israel. Posteriormente, o sangue do Senhor Jesus seria derramado em prol da salvação de todos os que nele crê. E a carne? A carne do animal serviria de alimento. Isso representava a Santa Ceia. Diante disso, pesa ao Senhor Jesus que aplique o sangue dele nas ombreiras e vergas do seu coração, pois só assim o seu interior será purificado e livre da morte. Agora veja bem, como é que eles, irmão, tinham que praticar essa Páscoa? É muito interessante isso aí. Por quê? Porque, veja bem, em livrar e executar justiça aqueles que clamam a ele, por isso instruiu o povo a comer rapidamente, já devidamente vestido, calçado
e segurando o cajado na mão. Os hebreus haviam esperado 430 anos, mas agora estavam perto de alcançar o milagre. Para isso, só precisavam obedecer. Agora vamos lá, eles esperaram 430 anos pelo livramento. E na hora da saída tinha que ser depressa. Agora, interessante, irmão. Interessante. Essas coisas, minha mente viaja, minha mente vai longe. Quantos anos, irmão, a gente não tem passado na droga? Quantos anos não tem passado, irmão, no pecado? E para sair tem que ser gradualmente, devagarzinho. Não me apressa. Eu não gosto de ser contrariado. Não gosto de ser mandado. Não gosto desse jeito. Não é assim que funciona, não. Quando a gente vai dentro da Bíblia, quando a gente vai para dentro da Bíblia, uma Bíblia contraria, irmão, a nossa maneira que a gente quer. Nós passa, irmão, não sei quantos anos. Eu mesmo passei o quê, irmão? Só no cigarro passei escravizado 15 anos. Só no cigarro. Eu fui escravo do cigarro por 15 anos. Agora, a minha libertação não foi gradual. A minha libertação, irmão, foi radical. Quantos anos eu passei, irmão, fumando maconha? Quantos anos eu passei, irmão, bebendo? Quantos anos eu passei, irmão, usando cocaína? Só que a minha libertação foi radical. Me mostra dentro da Bíblia, irmão. Me mostra dentro da Bíblia. Jesus dizendo assim, vamos fazer a campanha para o cego de Jericó. Nos 7 dias ele vai enxergar. Vamos fazer uma campanha para a mulher que está 12 anos no centro de recuperação. Nos 7 dias vai enxergar. Pastor, você é contra isso? Claro que não. Mas quando eu vou para dentro da Bíblia, Jesus disse, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. O que adianta eu passar 6 meses nesse lugar sem fé? Sem fé. Deles, eu entrei numa quinta-feira à noite, num culto. No culto de oração, que era dia de quinta-feira, era o culto de oração. Não, culto de libertação. Na terça era o culto de oração. Culto de libertação, na quinta-feira. Eu entrei pelo convite que eu recebi e fui. Sentei lá na última cadeira, que geralmente a gente é assim, né? Não quer que se ninguém veja. Não quer não. A gente se expôs lá pra frente pra quê? É só os crentes que vai pra lá. Né? Quando a palavra vem... Nem os crentes muitas vezes aí não gostam de ir, quanto mais o visitante. Quando a palavra vai buscar lá no fundo, né, pastor? Vai buscar, onde nós estiver. Aconteceu isso comigo. Ouvir a palavra, tal. Naquela época tinha aquele negócio de o reboque de Jesus. Sabe o que é, Denis, o reboque de Jesus? Não? Buscar você lá no fundo. Isso, buscar você lá no fundo. Se esconde mais que pode. Você tá lá escondido, aí vai lá um obreiro lá e diz assim, ô, Jesus está te chamando, cara, vai. Aí não, vai lá, mano, aproveita a oportunidade. Não, quero não, irmão. Isso já tá lá na frente. Deixa pra próxima. Não perde a oportunidade, irmão. Jesus está te chamando. A palavra falou com você. Tá bom, bora lá. É o reboque de Jesus. Irmão. O reboque foi lá me chamar lá. Muito bom. Entrei na igreja cheio de coisa ruim. Saí da igreja liberto. Leve, pastor. Cheguei em casa, disse para minha esposa, olha, agora eu sou crente. Ela pegou, diz ela que pessoa, né? Disse assim, tem alguma coisa errada com ele. Ele tá, arrumou algo. Bateu a cabeça. Arrumou algo. Alguma irmã para me trair. No outro dia, eu disse para minha mãe, agora eu sou crente. A pombagira deu uma gargalhada, mano, na boca da minha mãe. Ninguém acreditou, irmão. Irmão, não vá pensar que você está aqui e os pessoal estão acreditando em você que não estão, irmão. Eu não vim para cá para enganar você, não, irmão.
E principalmente quem já passa, quem passa por causa de recuperação e cai, passa e cai. Aí que fica mais difícil da família acreditar. Hein? Não acredita, irmão. Irmão, aí sim, aí nessa parte é um processo. Aí nessa parte não é radical dos outros acreditar em nós. Aí sim, aí é no dia a dia, na convivência. Você está entendendo? Irmão, eu acredito, irmão, que qualquer um, se ligar agora e dizer assim, eu estou indo embora, rapaz, está na hora, rapaz, fica mais um pouco. Rapaz, por que você está saindo agora? Própria família. Agora você imagina, a mulher do flanco do fluxo disse, passou 12 anos de recuperação. Foi para passar 8 dias. E o que foi que curou ela? Foi os remédios? Foi os médicos? Foi o tempo que ela passou? Foi a fé. Será que nós temos fé para ir embora agora? Eu aprendi algo com o meu pastor. Nunca tome decisão com raiva, com ódio e precipitado. Exatamente, isso aí. Aprendi muita coisa e aprendo com o meu pastor. Arrependimento pode trazer remorso depois, consequências. De primeiro uma pessoa mandar uma mensagem para mim, na mesma hora eu não sei o que, não sei o que. O pastor uma vez ouviu e às vezes eu mando uma mensagem para ele, às vezes de manhã ele vai responder à tarde. Uma vez nós conversando, aí eu fiz essa pergunta para ele. Ele disse assim, aprenda uma coisa, pastor. O que os outros falam com você não marca nada, mas aquilo que você envia de volta vai ficar marcado. Pode mudar muitas coisas. Vai ficar marcado. Então, assim, quando você ouvir alguma coisa, dê um passo para trás. Responda só depois. Quando passar a ira, a raiva. Se for o caso, nem responde. E eu estou começando a colocar em prática isso aí. E é bom. Irmão, conselho é bom. Conselho é bom. Agora você imagina, irmão. Ó, você imagina. Quantos anos eu estou nessa casa aqui, para vocês que já me conhecem de muito tempo? 10 anos. Hã? Dia 20 é 10 anos. 10 anos. Pois é, 10 anos. Aí veja bem, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso droga. 28 anos, graças a Deus, servindo a Cristo. Mas as pessoas olham para mim e dizem assim, pastor, o senhor ainda é muito ignorante. Pastor, o senhor ainda é muito bruto. Pastor, o senhor ainda é muito nervoso. Tá vendo aí? Então veja bem, sair do Egito não é o suficiente. Tá vendo aí? Estou dando exemplo da minha própria pessoa. Sair do Egito não é o suficiente. Sair da Praça do Corote não é o suficiente. Sair da biqueira não é o suficiente. Sair das ruas não é o suficiente. Tá vendo? E eu tenho quantos anos na fé? Acabei de dizer aqui. Quantos anos que eu tenho na fé? 27 anos. 27, vou fazer 28. Sair do Egito. Mas só sair do Egito não está sendo suficiente para mim. Tem muitas coisas em mim que eu preciso ainda ser trabalhado e deixar ser trabalhado. Então é isso que acontece com vocês aqui dentro. É isso que aconteceu com o povo que Deus tirou do Egito. Só que aqueles que Deus tirou do Egito, eles entraram no processo, que é o processo que nós estamos aqui hoje. E muitas das vezes se perde no processo. Muitas das vezes voltam para trás. Ou muitas das vezes morrem sem terminar o processo. Vamos trazer para cá para nós a morte espiritual. É a mesma morte física, né, pastor?
quando a pessoa não quer. Como já aconteceu, de pessoa sair daqui, não dar ouvido e tal, e a gente ter a notícia de a pessoa ter matado ela. O rapaz não ia vir para cá? Estava certinho para ele vir para cá. É o rapaz lá de Minas. Não quero vir, não quero ir mais. O pastor já respondeu. Ia vir cedo, né? À tarde, tá entendendo? Aí se rebelou lá contra a mãe, disse que não ia mais vir, quando foi de noite mataram ele. Já era um livramento. Era um livramento que Deus está dando. É que nem a gente, né, pastor? O senhor falou uma coisa aí com a produção do senhor. Come e vestido com seu cajado na mão, apressado. Por quê? Deus já ia libertar, o povo ia ter que sair, perdão a palavra, vazado na mesma hora. É que nem a nossa mudança, que nem a minha mudança. A minha mudança não. A minha decisão foi rápido. Peguei minha bolsa, é agora. Minha filha falou, o senhor vai para onde? Eu falei assim, estou indo procurar a minha salvação. Não acredito. Ela só foi acreditar quando ela me viu aqui. Para ela estava perdida para Gandaia. Quando ela teve, o pastor foi na casa dela, ela viu mesmo que realmente eu estava num lugar bom, aí eles ficaram tranquilos. Aí o mentiroso não era mais mentiroso. E até então eu era mentiroso, né? Agora você... Veja bem, em Êxodo capítulo 12, quando o sangue marca a decisão final, a Páscoa não foi apenas livramento, foi separação. Foi separação. Irmão, vocês já participaram de Páscoa? Já? E quando participa da Páscoa, qual é o significado? Se você fala assim, do mundo, pastor? Não, qual é o significado? Você como cristão, como é que você, irmão, pratica a Páscoa? Veja bem, para os judeus, os hebreus, você vê como é que eles praticaram aqui a Páscoa. Então, sempre eles praticavam a Páscoa dessa maneira. Dessa maneira. Vocês sabem como foi que Jesus, irmão, ele instruiu a Páscoa? Como ele fez o ato da Páscoa? Alguém sabe? Eu vi, pastor, já falar, mas eu acabei, assim, deu um branco, acabei esquecendo. Jesus senta com os discípulos na Páscoa, e você não vai ver agora Jesus pegando um cajado, colocando essas vestes e comendo apressadamente para sair. Agora Jesus está instituindo aqui a Páscoa, que também é um livramento. Que agora, irmão, tem tudo lá na mesa. Mas cadê o cordeiro assado, o deles? Interessante que nessa mesa não tinha o cordeiro assado. Você sabe o que tinha nessa mesa, deles? O peixe. Hã? O peixe. Tinha o quê? Peixe. Ele está dizendo que tinha peixe. Frutas. Hã? Frutas, ele está dizendo que tinha frutas. Só que quando Jesus ele vai ministrar a Páscoa, ele diz assim, coma desse peixe, que é parte do meu corpo. Você ouviu isso? Não. Não? Pronto. O que se vê na mesa? Pão. Pão e o que mais? Vinho. Suco de uva. Que poderia ter a fruta, né? Mas cadê o cordeiro? O cordeiro era o próprio Jesus. Se lembra quando João Batista disse para algum dos discípulos, quando Jesus passa, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o Cordeiro naquela Páscoa. Só que veja bem agora, irmão, que é a ceia. Pega o pão, entrega.
O Miquel tira um pedaço, passa para o Francisco, tira um pedaço, passa para o Adilson, tira um pedaço, passa para você, tira um pedaço, passa para o Marcelo, tira um pedaço. E esse ato, irmão, é um ato que nós estamos machucando Jesus, maltratando Jesus. Agora ele pega o suco de uva, apresenta. Este é o meu sangue que é dado por vós. Aí agora vai pegar o suco de uva e o pão, que o pão simboliza a carne e o suco de uva simboliza o sangue de Cristo. E o próprio cordeiro está ali. E daí em diante é chamado a ceia do Senhor. Interessante, não é chamada Santa Ceia, o pessoal coloca como Santa Ceia, né? É a ceia do Senhor. Que na verdade é chamado ceia. Aqui chama ceia do Senhor porque o Senhor ministrou a ceia. Quem deu a ceia foi o Senhor. Então são detalhes, irmão, que muitas das vezes nós lê a Bíblia e não entende. Por isso que é bom um discipulado. Pastor, eu não acredito nada que o senhor está falando. E eu também não estou mandando você acreditar. Você está aqui de abestado, você é. Tem gente que nas redes sociais, aí, meu, eu estou fazendo aqui a minha parte, estou ensinando coisa boa, estou ensinando o que é de Deus, eu estou ensinando a palavra. Se você recebe ou não, o problema é seu, irmão. Ninguém é obrigado a receber nada. O apóstolo Paulo diz que nós devemos andar com 2 sacos. Um normal e o outro furado. Aquilo que a gente não recebe, irmão, joga. Eu me lembro muito bem que eu fui para uma palestra e era uma psicóloga que foi palestrar, uma psicóloga cristã, e estava cheio de irmãos pastores lá. E começou os pastores lá, irmão, a querer saber mais do que a psicóloga e repreender a psicóloga em certas coisas, não sei o que, aquela coisa toda. E a psicóloga disse uma coisa para eles, né, que serviu para nós tudinho. Disse assim, gente, eu não vim aqui, irmão, usar a psicologia para ir contra a Bíblia, não. Eu estou dando uma palestra da psicologia, daquilo que eu estudei, daquilo que eu acredito e daquilo que eu pratico. Eu sou cristã também. Ah, mas porque a senhora diz que a psicologia, tá entendendo, tem que é isso, não sei o que e tal. E a Bíblia fica onde? O pastor diz, e a Bíblia fica onde? Diz assim, meu irmão, eu não vim falar de Bíblia, eu vim falar da psicologia. Eu só acho que o senhor veio para o lugar errado. Estava errado ou estava certo ela, Denis? Estava certo, irmão. Tem gente, irmão, que vai para os cantos e quer ser quer achar o tal. Quer ir atrapalhar os outros. Eu fui envergonhado com os pastores que tinham lá, irmão. Que nem formado não são. E a mulher lá formada. E a mulher na maior educação, na maior humildade, no maior carisma lá, passando algo que serve para melhorar um pouco o nosso conhecimento. E por isso que eu digo, irmão, tem gente que é muito mal educado. Muito mal educado. Por isso que Jesus tira esse povo, coloca no deserto, para quando entrar na Terra Prometida, entrar pelo menos como gente. Entrar pelo menos como gente. É igual pessoas que a gente recebe, quer voltar de novo para a família, e é mal educado aqui dentro. A gente tem que ensinar até a comer, irmão. Tem que ensinar, até tem que ficar no pé do cara, irmão, vai tomar banho, irmão. Aí o cara quer voltar para a família. Como é que o infeliz desse aí dormir com a mulher podre, fedorento? Tem que ficar no pé, irmão. Escova os teus dentes, irmão. Aí quando é fé, o cara quer a mulher de volta, com a boca podre. Não lava uma roupa, tem que estar no pé.
Então, o deserto, irmão, tem pessoas, irmão, que é líder que instrui aqui. Deus colocou Moisés. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Eu quero voltar para o Egito. Volta, irmão. Teu lugar é lá mesmo. Você não quer melhorar? Ninguém pode reclamar, ninguém pode falar nada, ninguém pode contrariar. Eu vou me embora. Então vai, irmão. Teu lugar é rua mesmo. Você está num lugar bom, num lugar para aprender, num lugar para melhorar, para voltar pelo menos como gente. E o cara não quer. Por isso que muitos aqui ficaram para trás. Aí a pessoa quer viver aqui como vivia na rua, quer viver aqui como vivia em praça de corote. Aqui não, irmão. Tá entendendo? Irmão, Deus tira o povo do Egito. Tá lá. Coisa boa para eles, esperando. Só que Deus não é besta não, filho. Eu não sei se vocês já ouviram ou já leram que nós vamos prestar conta até da natureza de Deus. Até da natureza nós vamos prestar conta. Eu não sei se vocês já ouviram ou já leram que nós vamos prestar conta de cada palavra que sai da nossa boca. Nós vamos prestar conta. Só que tudo isso tem na Bíblia, irmão. Tudo isso tem no manual do cristão. Agora, veja bem. Foi dada uma ordem para dar livramento para eles. Só que o livramento não era quando eles saíssem do Egito, o livramento era dentro da casa deles. Eu achei interessante isso aí. E é mesmo, Denis. Porque onde foi que a morte passou? Na porta deles, na casa. Isso. E a morte entrou na casa de quem? Que não tinha a marca do sangue. Aí eu te pergunto, você tem a marca do sangue de Cristo? É para ter. É para ter. O espírito da morte, a única casa que eles respeitaram era que tinha o sangue do cordeiro no umbral. O sangue de Cristo foi derramado por nós e nos purifica de todo pecado. Martinho Lutero, irmão, ele foi acusado. Aqui já talvez leu o livro de Martinho Lutero ou assistiu o filme. Martinho Lutero, irmão, foi acusado. Você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Uma lista, irmão. No final ele colocou assim, mas o sangue de Jesus me purifica de todos esses pecados. A saída do Egito começou dentro das casas, com decisão, obediência e responsabilidade espiritual. Agora veja bem, irmão, aonde é que começa a saída do Egito? Dentro do nosso coração. Colocando em prática 3 coisas. Qual é, pastor? Primeiro, decisão, obediência e terceiro, responsabilidades espirituais. O pai de família não tem a responsabilidade de sair de manhã para ir trabalhar? A responsabilidade de voltar para casa? A responsabilidade de pagar as contas? Nós devemos ter a responsabilidade espiritual, colocar em prática o que nós aprendemos com Deus. E tentou algo muito interessante. Tem guerras que querem nos levar a desistir. Agora,
Por que, Marcelo, que tem guerras que querem me levar a desistir e eu desisto? Você sabe? Porque nós não estamos preparados para ela. Irmão, os hebreus, quando Deus tira do Egito, estavam preparados para a guerra? Não. É tanto que Deus leva os hebreus para o outro caminho. Porque quando viesse uma guerra, eles não tivessem acesso para voltar para o Egito. As guerras surgem, os problemas surgem, as dificuldades surgem. A gente acha que a gente está preparado e nós não estamos. Por isso que Deus tem seus meios de travar, Deus tem seus meios de fechar a porta, Deus tem seus meios de trabalhar para que a gente não possa voltar. Porque quando surge a guerra, nós não queremos guerrear. Vem logo que na mente da gente, vou ir, bora, vou picar mula. Por isso que Deus fechou a porta aqui. Colocou eles para ir por onde? Pelo Mar Vermelho. Deserto para o Mar Vermelho, não tem como você voltar. Deus abre a porta do mar, eles passam, depois Deus fecha. E agora, para voltar? Como é que volta? Não tem volta, não. Quer voltar? Não vai. Só não sabe se vai chegar lá no final. Você vai nadar? Tá entendendo? É igual nós aqui, irmão. Irmão, todo dia nós temos uma guerra a lutar. Agora, vamos encarar a guerra ou vamos embora? Agora depende de como nós vamos embora. Eles poderiam voltar pelo mar, mas ia chegar até o final. Eu posso tomar as minhas decisões, mas o problema vai ser quando no final, onde é que eu vou estar morto? Onde é que eu vou estar na rua? Onde é que eu vou estar no presídio? Porque se as facilidades que tinha como eu voltar fechou, então é um sinal que eu tenho que ir para frente, que eu tenho que marchar. Só que eu tenho que marchar. E o maior problema na nossa vida não é o desafio. Você sabe o que é, Miquel? O maior problema na nossa vida não é a luta, não é o desafio, não é o leão, não é o urso. E nem o gigante. Murmuração diária. Hã? Pronto, falou tudo. Esse cara é esperto, não estou dizendo não. Murmuração também. É o nosso eu. É. O Francisco falou de murmuração. Francisco, Deus odeia a murmuração. Deus odeia. Uma das coisas que mais chateou, cara, o povo que Deus tirou do hebreu, o povo que Deus tirou do Egito, foi a murmuração. Por quê? Porque a murmuração, irmão, demonstra a ingratidão da pessoa. Na murmuração demonstra que ele é ingrato. E aqui o povo estava sendo ingrato com Deus. Todas as maravilhas, né, pastor? Deus fez, todas as pragas que Deus lançou. Por isso que sair do Egito não é, gente, o suficiente. A gente pode estar na mesa do Senhor comendo e reclamando. Sem sal, tá sem gosto, tá sem açúcar. O grande problema da gente é que a gente quer as coisas do nosso jeito. E se as coisas funcionassem do nosso jeito, nós não estávamos aqui. Se as coisas funcionassem do jeito que os hebreus queriam, não precisava Deus ir lá no Egito tirar eles. Estava dando tudo certo para eles. Só que o que deixou a maioria desta geração que saiu do Egito pelo caminho no deserto foi a murmuração. E a murmuração, ela revela, ela mostra o que está no nosso coração. A gente acha que a gente é grato, a gente não é grato, irmão. A gente acha que é grato e a gente não é grato. Ontem eu passei pela situação que a minha filha me repreendeu.
ontem. Vocês sabem que a minha esposa não está passando pelo momento fácil. Cheguei para minha filha no quarto e disse assim, filha, vamos se unir nós dois? Vamos ajudar a mamãe? Ou seja, você sabe que ela não está bem, está sob remédio controlado, e está só aqui dentro dessa casa. Vou pelo menos ajudar ela, não contrariar, tá entendendo? Tal, ser mais amigável. Cheguei para minha esposa e disse assim, minha filha quer ir dar uma voltinha ali no Lago Taboão? Bora para sair daqui, tal, para minha filha dar uma volta. Tá bom, bora. Aí, quer dizer, deu certo. Né? Beleza. Aí quando a Célia disse assim, não, tô com tanta saudade dos meus netos. Queria ver meus netos. Você me levava na sede hoje? Eu disse, sim. Aí veio aquele aperto no coração, eu disse, meu Deus. Mas o que eu tinha conversado com a minha filha? Fazer a vontade da minha esposa e ela fazer a vontade da mãe dela. Nem eu queria ir, nem minha filha queria ir. E principalmente o tempo que estava. É tanto que nós passamos perreco no caminho. 2 árvores caídas na Fernão Dias, você imagina como é que fica. Chovendo, toró de chuva horrível, nós dentro do carro e eu murmurando. Nós foi, bora filho, vou levar. Você quer ver os seus netos? Você voltou até diferente. Só que quando chega aqui, irmão, aqui no outro sítio aqui, meu filho, eu esqueci o celular. Aí eu entrei na carne. Voltei naquela hora. Mas voltei e disse assim, poxa, passa 3 horas aí se arrumando, fazendo unha, pintando cabelo, não sei o quê. Tal, aquela coisa toda. Aí esquece o celular e tal. Disse assim, meu filho, mas eu não te pedi. Ela numa calma. Ela me quebrou todinho. Não te pedi para tu ir buscar, eu só disse que eu esqueci meu celular. Você não tem o seu celular? Qualquer coisa, a gente usa o seu celular. E voltei reclamando, voltei de uma vez aquela coisa toda, e minha filha atrás só olhando. Você nem falou comigo na hora que ele voltou. Ele mexeu na piscina, ele entrou e saiu, e eu fiquei... Como se eu não esquecesse de nada, irmão. Por isso que eu digo, o diabo muitas das vezes usa a gente, cara. Sem perceber. O diabo muitas das vezes usa a gente nem percebe. Aí tudo bem, aí ela veio, pegou o celular, foi calada. Aí tome, irmão, Atibaia, toró de chuva, coisa quase não via nada. Talvez, tá aí, não queria vir, não sei o que, minha esposa calada. Aí depois da Atibaia ali, depois de Terra Preta, uma ave caída, meu filão de carro chovendo. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Aí a minha filha pegou e disse assim, pai, você lembra que o senhor disse para mim lá no quarto? O senhor não está cumprindo nada. O senhor não está cumprindo nada. O senhor só está murmurando e reclamando dentro desse carro. Aí o que adianta eu querer fazer as coisas para os outros reclamando e murmurando, irmão? Não tem como. Tá entendendo? Eu fui para fazer a vontade dela. E o que adianta fazer a vontade dos outros reclamando, murmurando, praguejando? O que adianta? Aí, irmão, aí assim, quando a minha filha falou, aí caiu a ficha de céu, tô dando mau testemunho, né? E muito. Eu disse, meu Deus. Aí eu comecei a interagir, tá, aquela coisa toda. Aí a minha filha disse assim, pai, é bipolar, né? Cara, eu só ouvi o que eu precisava ouvir. Tom, chicoteado dele. Aprendeu, né? Mas assim, quando nós chegamos lá, nós chegamos bem. O importante foi isso. Também, né, pastor? Deus usou minha filha, eu reconheci, tá entendendo? Melhorei, né? Então aquilo que a gente promete, eu aprendi mais uma coisa só disso ontem, cuidado com aquilo que a gente promete. A gente pode estar cumprindo por causa da palavra que deu, mas que não está servindo de nada, reclamando, murmurando, cuspindo o prato que comi. Foi uma lição que eu estou passando para vocês que eu vivi ontem. E quem me usou não foi Deus não, tá? Quem me usou foi o diabo. Assim como o diabo, a gente pensa que a gente está aqui, é só vitória,
cuspida de fogo na cara do cão, e nós estamos aqui, acorda de manhã usado pelo diabo, vai dormir usado pelo diabo, e a gente acha que a gente está na glória aqui. Tá? Não, eu tive essa experiência, estou passando para vocês. Por isso, irmão, que eu trouxe esse tema, baseado, tá entendendo, em mim. Que possa servir para vocês, não sei se vai servir, só sei que ontem eu tive mais uma lição, e eu não quero repetir fazendo a mesma coisa. Eu fui ajudar uma pessoa e atrapalhei. Talvez o Marcelo pode estar me ajudando, mas dependendo do que ele está falando, vivendo, ele pode estar me atrapalhando no reino espiritual. Talvez, está entendendo? Por que eu coloco o Marcelo? Porque o Marcelo ele veio aqui em outro sentido. Você está entendendo? Eu posso estar dizendo que eu estou ajudando o meu pastor aqui, mas estou falando mal dele aqui, estou reclamando. Você entendeu? Então, em vez de eu estar ajudando, eu posso estar atrapalhando. Você vê a experiência que eu passei ontem? Então, sair do Egito é o suficiente? Não é suficiente. Não é. Agora, você imagina, você é um pastor que não vigia. Aí nós estávamos numa reunião que o meu pastor chamou nós para ir jantar na casa dele, começamos a conversar, que ela queria ver a neta dela. Graças a Deus, só não vimos os outros netos, mas viu a Laurinha, uma alegria dela. Os anjinhos não viu, né? Não, os outros não. E quando nós ia passar na cadeia, já estavam dormindo, os abençoados. Aí nós conversando e tal, conversa vai, conversa vem, conversa vem, conversa vai. O pastor disse uma coisa muito interessante. Ele usou lá em Lucas, o que está lá em Mateus capítulo 26, versículo 41. Olhai, vigiai, orai, né? Olhai, vigiai e depois que orar. Você, antes de orar primeiro, olhe, irmão. Segundo, vigia, irmão, o que tu vai falar, o que tu vai fazer. E depois orar. Aí nós ora, tem palavras até bonitas na oração, mas nem olha quem está ao nosso redor. E por quê? Porque aquilo que nós falamos, irmão, a gente se acha o tal, mas aquilo que nós falamos, nós pode estar enfraquecendo uma pessoa que está do nosso lado. Nós não vigia. Olha quem estava dentro do carro. Minha esposa que está doente. E uma filha que eu estava levando para a igreja. Basicamente, eu neutralizou e começou a falar. Só que aí, olha só, só que o pastor, em vez de ter paciência, o pastor estava nervoso, estava na carne. Ou seja, saí do Egito. Mas isso não é o suficiente de eu ter saído do Egito. Você entendeu aí? Então, será que é suficiente só nós estarmos aqui? O que adianta sair do Egito e não entrar na Terra Prometida? O que adianta eu começar e não terminar? Eu quero viver, irmão, a lição que eu tomei ontem e passo para vocês a experiência que eu vivi ontem, que talvez possa servir para vocês ou não, mas pelo menos serviu como um discipulado para nós. Amém, querido? Amém. Que Deus possa nos dar uma semana de vitória, tá? Uma semana de vitória, tá? E que nós possamos vigiar, orar para não cair em tentar. Deus abençoe a todos, irmão, por este dia maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem um cara que fala assim. O cara.